Olá, boa tarde a todos os Open Minds. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos vocês tenham tido ou estão a ter, bem dizendo, né? Um domingo abençoado. Hoje então estamos a dar por aberta o nosso plano de abril, né? O nosso Open Mind empreendedorismo. E tal como durante a semana nós estivemos aqui a, di- a falar, né? Hoje vamos ter aqui como nosso convidado o pastor Manuel Catala, não é? Criador e mentor cristão, não é? Que vai então nos ajudar a poder compreender quais os segredos da riqueza de Salomão, não é? Então, você que me está a ouvir nesse momento, pode sempre partilhar essa live, porque esta live não é somente para empreendedores, esta live é também para futuros empreendedores, para pessoas que futuramente tencionam desenvolver um certo projeto em uma área da sua vida. Então, antes de eu colocar aqui o pastor Manuel, eu vou fixar só aqui o tema, não é? Que é para poder centralizar todas as pessoas que hão de entrar. E peço desculpas, não é? Pela formalidade. E já cheguei há pouco a casa e não tive tanto tempo assim para poder me ajeitar. Ok, então o tema é os segredos da riqueza de Salomão. Ok, 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 ok. Enquanto isso, eu vou partilhar também aqui com alguns contactos para podermos então ter mais pessoas aqui e poderem então ouvir o que o nosso pastor hoje tem para nós, as lições que o nosso pastor hoje tem para nós. O pastor Manuel já se encontra aí. Uhum. Ok, onde é que está? Deixa-me só ver aqui. Professor, Pastor Manuel, vamos lá. Se conseguimos já tê-lo, o pastor. Pastor já está, ok? Pastor, já lhe fiz o convite. Já lhe fiz o convite. O pastor me pode dizer qual é o dispositivo eletrônico que está a usar? Está a usar computador? Está a usar telemóvel? Está a usar câmera? Porque eu aqui não lhe consigo. Ok. Ok. Já temos aí o pastor. Aham. Já temos aí o pastor. Paz do Senhor, pastor. Paz, meu irmão, consegue me ver? Não, não, não consigo ver o pastor. Só vejo é tudo escuro, pastor. O que está acontecendo? Acho que tem que mudar só um pouquinho, deixa eu ver. Sim, 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 estás à Acho que vontade, agora pastor. vai. Agora Perfeito, vai. pastor. E aí, você está bem, Perfeito. meu Paz irmão? do Senhor, pastor. Eu estou sim, eu estou sim. O Paz. pastor, como está? Estou bem também, graças a Deus. Sem Feliz macas. Páscoa. Feliz Páscoa já agora, Obrigado pastor. igualmente, obrigado igualmente. Eu estava a comentar com a pastora Ruth, né, que Exato, devido à situação que o país está a enfrentar, praticamente a Páscoa passou-nos despercebidos. exato, exato. Com certeza, pastor, com certeza. Mas nós acabamos, não é, na qualidade de cristãos, por ter aquele sentimento de memória e ao mesmo tempo de satisfação por saber que a Páscoa representa para nós a morte e a ressurreição do nosso Criador. E se nós hoje Com estamos aqui, certeza. é pela graça,
e porque Ele deu a vida por nós, para que hoje então nós tenhamos vida, pastor. Isso mesmo, isso mesmo. Com Não, certeza. somos gratos, né? E nos leva à reflexão do versículo mais conhecido entre os evangélicos, pelo menos, né? Que é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com E qual é a certeza. reflexão que eu estava fazendo hoje? Essa doação que o Senhor faz Exato. daquilo que é o seu melhor para que outros pudessem ter vida, deve ser a nossa atitude todos os dias. Devemos doar o nosso melhor para que outros possam ter vida. Né? E esse é basicamente o segredo do empreendedorismo. Você Co- se doar yeah. com excelência, você se doar no melhor que você pode para que outros possam solucionar seus problemas, porque a menos que façamos isso, não teremos possibilidade nenhuma de ser bem-sucedidos naquilo que nós vamos fazer ao longo de nossa jornada. Então, a Páscoa é um momento propício para pensarmos naquilo que nós temos feito de melhor, naquilo que nós temos feito de bom, se temos verdadeiramente seguido o exemplo do Senhor, que deu o seu melhor. Ele não mandou, ele poderia ter enviado anjos, poderia, assim Exato. como já o fez, em muitas das ocasiões, ter enviado outros homens, mas para que fosse de fato uma ação eficiente e eficaz e, acima de tudo, efetiva, ele manda Cristo Jesus, que dá o checkmate, né? Glória a E Deus. graças a ele, cá estamos. Com certeza. Pastor, desde já eu gostava imenso de também aproveitar esta oportunidade que é para poder agradecê-lo muito Amém. por ter aceito o meu convite. Eu devo confessar no fundo do meu coração que quando entrei em contato consigo, eu fiquei com um certo medo, vou assim dizer, porque tendo em conta a agenda do pastor, com certeza, não é? Nós sabemos que a vida de um pastor é uma vida muito corrida, dar a vida pelas suas ovelhas e tudo mais, e nem sempre tem tempo que é para poder aceitar outros convites, por conta Sim. dessa aglomeração de convites. Então, quando o pastor aceitou o meu convite, eu senti-me com certeza muito lisonjeado e devo imenso, mas imenso, imenso, imenso agradecê-lo por ter aceito o meu convite. O meu muito, mas muito obrigado e Deus continue abençoando o senhor. Amém. Não, eu que agradeço a você, meu irmão, pelo convite, né? Pela possibilidade de poder estar aqui e fazer aquilo que eu sou chamado a fazer, que é falar da vontade de Deus, falar dos mandamentos do Senhor, Certo. né? Então eu é que sou grato porque quando você me convidou, na minha cabeça, enquanto cristão, foi Deus usando você para me levar a estar aqui nesse momento. Exato. Então, mais do que um convite só teu, eu vejo você, né, sendo usado pelo Senhor para proporcionar esse momento onde podemos compartilhar um pouquinho mais sobre aquilo que é a vontade de Deus para os nossos dias, para aqueles que estão começando a vida, para aqueles que vão empreender, para aqueles que vão praticar a vontade do Senhor em suas vidas. Então, eu é que sou muito, muito grato a ti. Ok, glória a Deus, pastor. Pastor, nós Amém. hoje vamos então, desculpa, vamos então falar sobre os segredos da riqueza de Salomão. Eu confesso mais uma vez que quando apresentei o tema ao pastor, durante alguns dias eu tava a pedir a Deus que me pudesse então me capacitar na escolha do eventual tema que eu e o pastor poderíamos então aqui poder apresentar aos nossos irmãos. E eu estava a buscar, estava a refletir e tudo mais. E no momento em que eu menos esperei, em meu coração, o pai falou que tinha de ser sobre a riqueza de Salomão, os segredos da riqueza de Salomão. Porque eu Amém. acredito que a trajetória de Salomão, não é? A riqueza de Salomão, o êxito de Salomão,
as suas lições são aplicáveis para o nosso contexto enquanto cristãos. Então não há nada, não há nada melhor do que trazer pessoas, né, como o senhor, que já tem uma vasta experiência neste ramo, para poder então aqui nos instruir e nos passar as melhores lições, para que nós possamos então ter uma vida de excelência e pura excelência, pastor. Amém. Amém. Okay. Glória a Deus por isso. Exato. Pastor, então, para começarmos já, a minha primeira inquietação, vou assim dizer, é que eu gostava de saber, eu acredito que muitos ainda não sabem, né? Quem foi este homem ou quem é este homem. Então, para podermos então centralizar os nossos irmãos, que têm um conhecimento muito inferior, não é? Ou pequeno, se posso assim dizer, gostaria que o pastor pudesse então dizer quem foi Salomão. É a primeira questão, pastor. Essa é a primeira questão que vamos abordar. Se você me permite, né, se não for alterar a ordem do nosso cronograma aqui, eu gostaria de começar orando, né? Orando esteja à vontade, e, na sequência, darmos vida aqui à nossa conversa, tá Com bom? certeza. Pode ser? Esteja à vontade, pastor. Esteja à vontade. Tenha liberdade. Vamos então orar. Deus, nós te damos graças pelo dom da vida, Pai. Obrigado. Te damos Jesus. graças por tudo que o Senhor tem feito, está a fazer e ainda fará em nós, por nós e através de nós. Obrigado por proporcionar esse momento de comunhão, esse momento de reflexão, esse momento, Senhor, no qual poderemos, ó Deus, mais uma vez, buscar de Ti qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia. Para que possamos, ó Senhor, andar em nossos dias de formas a Te agradar, de formas, Senhor, a glorificar e honrar o Teu nome. Obrigado por esse momento de debate, Obrigado, por esse momento Jesus. de conversa. Ó Deus, por meio do qual iremos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós e especialmente para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos acompanham, para aqueles que estão buscando, Senhor, pautar as suas vidas naquilo que é a Tua vontade, naquilo que é o Teu querer e desejo do Teu coração. Então, nos dê graça, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê sensatez, nos dê, Senhor, claridade, Senhor, naquilo que nós vamos abordar e que a abordagem seja simples, Senhor, para que nossos irmãos possam verdadeiramente ser beneficiados por aquilo que o Senhor está a fazer hoje através de nossas vidas. Muito, muito obrigado, Senhor. Obrigado, em Senhor. nome de Jesus. Perfeito. Amém. Então, Perfeito. começando a nossa abordagem, é importante nós pontuarmos, né, que Salomão foi filho do rei Davi. Né? O rei Davi foi segundo rei de Israel e ele substituiu o primeiro rei, que foi escolhido meio que a revelia pelo povo, porque acontece uma coisa muito peculiar quando o povo decide escolher o primeiro rei em Israel. Samuel, que era o sacerdote na época, ele vai diante do Senhor e fala assim, olha, o povo quer um rei. Né? E é uma escolha estranha, porque Jerusalém ou Israel sempre foi uma nação monoteísta e também uma nação teocrática, no sentido de que Deus, o Senhor, era o único rei sobre o povo. Tanto é que a mensagem de Cristo Jesus, a centralidade do Evangelho é o reino de Deus, o governo de Deus, o restabelecimento do governo de Deus. Esse que teve uma ruptura, primeiramente na gênese da humanidade, com Adão e Eva, e tem uma segunda ruptura quando aquele povo que é tirado do cativeiro egípcio, eles decidem abrir mão do senhorio do Senhor para serem guiados e governados pelos homens. E quando eles pedem isso, tem um diálogo muito curioso entre Deus e Samuel, onde Deus, o Senhor, fala assim, eles têm certeza que é isso que querem? Que eles de fato querem um rei? Eles sabem o quão oneroso é eles terem um rei? Por quê? Porque até então, qual era a grande máxima da terra prometida? É não ter um Senhor que não Deus. É não ter um faraó, é não ter um rei. Todos eles seriam pequenos empreendedores e os empreendimentos seriam na área do agronegócio. Todos eles iriam investir no agronegócio, porque seriam camponeses, na agricultura familiar, e aqueles que pudessem crescer mais com seus negócios, eles até poderiam, né, ser chamados, conforme hoje, é claro, estou sendo anacrônico, é importante nós colocarmos isso, estou fazendo uma contextualização do fazer agricultura
para os nossos dias. Nos nossos dias seria uma população basicamente agrária. E era disso que eles viveriam. O que eles iriam precisar? Eles iriam precisar de sacerdotes, eles iriam precisar de juízes. Quem são os juízes? Aqueles que julgariam as inter-relações sociais que são conflituosas na maior parte do tempo, né? Principalmente quando envolve negócios. Né? Então, eles teriam juízes para julgar essas relações. É nesse sentido que eles deveriam viver, ou seja, eles seriam independentes, seriam livres de impostos, livres de senhoras, ordenando o que eles deveriam fazer e teriam somente aquilo que seria o Ministério da Justiça. No entanto, o Ministério da Justiça também que se distingue pelo fato de que aqueles juízes, eles eram escolhidos pelo próprio Deus para julgarem as causas do povo. Então, é nesse cenário que nasce a monarquia judaica. Então, segundo o rei, né, Davi, e depois de Davi vem Salomão, que é um filho, não vou dizer bastardo de Davi, porque teve diversas mulheres e nunca constou para nós qual delas era a oficial. No entanto, Salomão é filho de Batseba, né, que é, acho que a última esposa de Davi, segundo consta nos registros. No entanto, existe uma peculiaridade em Salomão. Ele era temente ao Senhor. Então, ele se distingue dos outros filhos de Davi justamente por essa característica. Os outros, Davi tinha um filho bonito, né, que a Sagrada Escritura fala que ele era tão bonito, que não existia nenhum homem tão bonito quanto ele na face da terra. Né? E ele queria o trono, e tinha outros filhos de Davi que também se achavam mais legítimos que Salomão, que queriam tomar o trono do pai. No entanto, o que acontece? A hereditariedade do trono não era pela primogenitura, mas era pela eleição de Deus o Senhor. Assim como Deus o Senhor havia escolhido Davi, Deus também havia escolhido Salomão. Então, Salomão ele entra em cena justamente por ter sido escolhido pelo Senhor, para fazer a vontade de Deus diante do povo e pelo povo também. Então, é assim que ele volta em cena, porque por algum tempo Salomão ele desaparece nas narrativas da vida de seu pai Davi, e ele ressurge justamente no finalzinho da vida de seu pai. Tanto é que ele é que inaugura o livro de Reis, né? A narrativa de sua unção enquanto rei, o encontro que ele tem com Deus o Senhor. E é muito interessante o encontro que ele tem com Deus, né? Porque me leva a reforçar aquilo que nós temos trabalhado no Método Day, que é a ideia de você sonhar, de você projetar, planejar e executar. Né? Notamos que no capítulo de número 3, Salomão tem um encontro, capítulo número 3 de primeiro livro de Reis. Exato. Salomão tem um encontro com Deus o Senhor, e nesse encontro com Deus o Senhor é onde nós vemos Salomão se apresentar. Porque até então é um indivíduo comum, mas no encontro que ele tem com Deus, nesse sonho que ele tem com Deus, o Senhor aparece para ele dizendo assim, olha, eu estou confirmando o teu trono em Israel e me peça o que você quiser. E é assim que Salomão se apresenta a nós. Ele se apresenta, acima de tudo, como um indivíduo humilde. Né? Então, se nós quisermos caracterizar ou definir quem era Salomão, ele era, acima de tudo, um indivíduo humilde. No entanto, precisamos pensar Salomão em 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões? A sua juventude, a sua maturidade e a sua velhice. Porque o Salomão ele é muito diferente nesses 3 momentos. E, infelizmente, é na velhice que ele se desvia dos caminhos do Senhor, mas é também na velhice que ele escreve um livro como um Eclesiastes, onde ele nos leva a refletir questões extremamente importantes. Então, se tivéssemos que abordar a vida de Samuel, a vida de Salomão, eu aconselho a fazer conforme o próprio Salomão nos aconselha em Provérbios. Ele fala assim, melhor é o final das coisas do que o começo. Então, a nossa abordagem, já delineando a nossa jornada de debate aqui, seria interessante se fosse começada do final da vida dele, onde ele começa a refletir sobre as coisas mais importantes, tomando o meio e depois pegando a juventude. Mas então, resumidamente, né, fiz um grande parênteses para nos introduzir na temática.
Esteja à Salomão vontade, foi, pastor. Salomão foi filho de Davi, né? Filho de Davi, acho que um dos últimos filhos que Davi teve e que foi escolhido por Deus, o Senhor, para ser o rei da nação israelita. Então, essa é basicamente a resposta da pergunta que você colocou. Interessante. Pastor, entrando concretamente para aquilo que é o cerne do nosso tema, segredos da riqueza, da prosperidade, não é de Salomão. Eu gostava então de saber por parte do pastor quais eram então esses segredos que acabaram por colocar Salomão em uma posição, vou dizer, incomparável. Porque a Bíblia diz Certo. que não houve nenhum homem, não é na era de Salomão, que tinha a prosperidade que tinha Salomão. Então, eu gostava de poder, Sim. gostaríamos, não é, de poder perceber melhor então quais eram esses segredos. Legal, legal. Interessante essa questão do ser segredo, Uhum. porque, na verdade, não era um segredo, e não é segredo para nós hoje, qual é a base da riqueza, a base da prosperidade. No porquê? Porque o Senhor sempre falou que se andássemos segundo os seus mandamentos, se andássemos segundo a sua vontade, Ele faria com que a nossa vida Yeah. fosse boa, perfeita e Prosperasse. agradável, a nossa vida True. fosse próspera. No entanto, eu gostaria de fazer um grande parênteses aqui, para não pensarmos na riqueza somente como a multiplicação de bens materiais. Mas então vamos usar uma expressão que eu tenho usado no Metodei, que é a mentoria que eu ministro, que é a expressão prosperidade, que apesar de ter sido muito deturpada, por quê? Se acredita hoje num dito evangelho da prosperidade, se acredita, se critica, existe uma discussão pública sobre um dito evangelho da prosperidade, né? E os pregadores desse evangelho, eles Oh, alegam, caiu aí, exato. Desculpa, pastor. tranquilo. Eles alegam, né, que existe meio que alguns princípios bíblicos que fazem você ficar rico, você angariar mais bens materiais sem muito esforço, sem implementar nenhum projeto viável. O que eles Uhum. dizem? Que você deve dar bastante dinheiro para a igreja e, consequentemente, você se torna rico. Ou então, a partir do momento que você se tornou cristão, isso é pré-requisito para a riqueza. No entanto, não é isso que acontece na vida real. Na vida real, nós sabemos que todos aqueles que são ricos, todos aqueles que são prósperos, e eu já vou conceituar prosperidade segundo o método Day, todos aqueles que são ricos e prósperos são pessoas que trabalharam muito. Ou então são pessoas que roubaram muito. Né? Mas aí eu faço uma grande distinção entre os ricos e os ladrões. Porque eu não Uhum. posso considerar o ladrão rico. Porque os bens que ele tem não são fruto de trabalho, não são fruto de dedicação, não são fruto de empreendedorismo, de criatividade, não são. São bens roubados e por isso não devem ser considerados como legítimos. Então, o que nós consideramos como prosperidade? Prosperidade é o bem-estar físio-emocional, ou seja, que pega o teu físico, as tuas emoções, você precisa ter essa qualidade de vida. Porque o que adianta você ter milhares de dinheiros e você não ter saúde? Você não ter saúde física, saúde mental, saúde psicológica, o que adianta? Não vale de nada. Então, nós precisamos pensar que em Deus, o Senhor, existe a possibilidade de ter vida e vida em abundância, ou seja, de ter uma vida bem-aventurada, uma vida bem-sucedida, uma vida plena e vida em todas as suas dimensões. A dimensão fisioafetiva, a dimensão econômica e financeira e a dimensão sociopolítica. Então, se tivermos que pensar num Salomão bem-sucedido, nós precisaremos pensar que, primeiro, ele tinha saúde física. Yeah. Segundo, ele tinha saúde emocional, cognitiva e psiquiátrica e psíquica. Né? Na sequência, ele tinha saúde econômica e financeira e também social e política. Então, é necessário pensarmos no Salomão nessa abrangência, para que possamos abstrair dele o máximo possível para as nossas vidas. Porque se formos pensar qual era o segredo para que Salomão fosse rico, qual foi o primeiro segredo? Humildade. Diante do Senhor, Salomão, ele não se arroga
como o rei que tem direito do trono. Antes, pelo contrário. No diálogo que ele tem com o Senhor, ele fala assim, eu sou uma criança. Eu não tenho a mínima noção do que é para ser feito enquanto rei. Então, Senhor, me dê bom senso. Senhor, me dê capacidade de julgar com retidão este povo. Senhor, me ajude a ajudar o teu povo. Isso nos leva à primeira grande capacidade que o empreendedor precisa ter. O empreendedor ele precisa ter empatia. Empatia no sentido de sentir a dor do outro. Porque é quando você sente a dor do outro que você, solucionando essas dores, leva você a ser um grande empresário. Yeah. Porque tem aqueles que reproduzem modelos de negócios, né? Aqueles que viu o outro vender tênis, ele também começa a vender tênis. Ele nem pesquisa se o mercado já está saturado, se ainda tem pessoas com essa dor, se ainda tem pessoas precisando de tênis. O que ele faz? Está todo mundo vendendo tênis, vou vender também. Só que ele deixa de fazer uma conta básica. Se a oferta for maior que a procura, acabou o negócio. True. Né? Então, o que Salomão é? É uma pessoa conhecedora da realidade do pobre em Israel. Por quê? Ele era filho de Salomão, mas ele é um filho afastado. Não era um filho querido das primeiras esposas. Então, ele cresce com as pessoas comuns de Israel. Então, ele tem conhecimento das necessidades mais básicas do povo. E por ter conhecimento dessas necessidades, o que ele busca diante de Deus? Ele busca um meio de solucionar esses problemas. Então, essa é a primeira grande lição que nós temos a aprender com Salomão enquanto empreendedores. E o empreendedor é aquele que cria alguma solução em qualquer área da vida. Pode ser uma solução médica, uma solução de engenharia, qualquer solução que você vai criar para resolver o problema que um grupo de pessoas está a ter, faz de você um empreendedor. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter empatia. Você tem que sentir a dor do outro. E quando você sente a dor do outro, você busca uma resposta viável, uma solução viável, uma solução eficiente e eficaz. Então, é isso que Salomão é. Ele é humilde diante do Senhor. Ele fala assim, oh Deus, eu não tenho a criatividade necessária para solucionar os problemas que essa nação tem. Então, me dê capacidade de fazê-lo. Me dê capacidade de ajudar verdadeiramente esse povo. Então, quando ele pede isso, o que o Senhor fala para ele? Cara, você é uma pessoa interessante, né? Estou parafraseando, é claro. É uma pessoa interessante, porque no teu lugar, outros pediriam o quê? Pediriam bens. Glória, pediriam honra e pediriam bens. Salomão não, ele não pede que seja um rei honrado, um rei glorificado, um rei enaltecido. E isso faz dele, de fato, uma pessoa humilde. Por quê? Porque ele tinha ciência de que o rei dos reis, a ele deveria ser toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Então, ele não quer usurpar o lugar do Senhor. Antes, pelo contrário, ele se coloca no lugar dele, no lugar de filho, no lugar de servo. Assim como meu pai, Davi, foi teu servo, eu estou aqui também à tua disposição para ser teu servo. Essa é a nossa segunda grande lição. Né? Enquanto empreendedores, a segunda grande lição, o segundo grande segredo. Enquanto empreendedores, nós precisamos estar a serviço do Senhor. Né? Porque quando estivermos a serviço do Senhor, o nosso fazer empreendedor não será qualquer fazer. Nós vamos fazer as coisas baseadas em princípios e valores do reino de Deus. Então, quais serão os nossos princípios de base? O amor, a ética e a justiça. É basicamente isso que Salomão declara que vai fazer diante de Deus o Senhor. Que vai amar o povo, que vai ser ético no julgamento e do serviço e que vai ser justo. Deus, o Senhor, olha para ele e fala assim, cara, diante disso que você me pediu, que é admirável, eu acrescento também riquezas na tua vida. Por isso é que Salomão, ele fala assim, a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dor. Essa é a grande compreensão que nós deixamos de ter nos nossos dias. Tanto pela nossa sociedade capitalista, uma sociedade muito autodeterminada, né? No sentido de que se você investir, se você correr atrás, você consegue ser bem sucedido. Eu e os meus mentoreandos na Method Day, nós caminhamos no sentido contrário. No sentido de pensarmos primeiro a vida como um todo. Né? Primeiro, você pode ter muito dinheiro e ser um miserável.
Você pode ter muito dinheiro e ter sérios problemas emocionais, por exemplo, né? Você pode ter muito dinheiro e ter sérios problemas espirituais. Tem uma série na Netflix que fala um documentário que fala dos asiáticos mais ricos dos Estados Unidos. E é um seriado que acompanha a vida deles. E você nota qual é a grande deficiência na vida deles. Eles têm muito dinheiro, mas eles têm sérias necessidades espirituais. Então chamam xamã, chamam feiticeiro, chamam bruxo, chamam todo mundo para quê? Para colmatar esse gueto que eles têm. Né? Então eles têm sérios problemas emocionais, não conseguem lidar bem com os relacionamentos. E de certa forma, eles usam o dinheiro como um mecanismo de fuga. Então eles saem para comprar aquelas roupas caras, compram mais um iate, mais um jato, mais sapato, mais roupa e tal. Mas o que você nota? Que é um mecanismo de fuga. Como não posso ter amor, como não posso ter relacionamento com Deus, como não posso ter um relacionamento social saudável, com pessoas saudáveis, então, cara, vou gastar. Né? Então, é importante nós pensarmos nisso, que dinheiro não é a base da vida, é somente uma ferramenta. Então, a riqueza de Salomão, inicialmente, é espiritual. True. É o relacionamento que ele tem com Deus, o Senhor. Tanto é que, pensando no Salomão do final da vida, quando ele escreve Eclesiastes, no capítulo número 12, do verso 13 ao 14, ele vai dizer assim, cara, cheguei a uma conclusão. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Yeah. Enquanto eu temia a Deus o Senhor, eu era feliz. Enquanto eu temia a Deus o Senhor, eu era pleno, eu era realizado. Porque o Salomão do final da vida, esse Salomão arrependido, que no capítulo 1 de Eclesiastes fala que tudo é vaidade das vaidades, é um Salomão que olha para o império que ele montou, para tudo que ele construiu, e ele se sente vazio. Por quê? Porque tudo aquilo que ele tinha não fazia sentido nenhum sem Deus, o Senhor. Então é necessário, em primeiro lugar, termos o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas são acrescentadas pelo próprio Senhor. Eu acredito piamente que um empreendimento como esse que você está começando, o Mindset Empreendedores, é gerado do coração do próprio Senhor para você. Por quê? Porque você se coloca à disposição do Senhor para Ele te dar sonhos grandes. Exato, true. E quando nós estamos nas mãos do Senhor, nós começamos a sonhar tão grande que, se compartilharmos com as pessoas erradas, elas vão dizer que nós estamos a ficar loucos. Não, você é maluco, rapaz, você não tem juízo. Imagina, se fossem falar de mim, por exemplo, imagina, rapaz, você é lá de Angola, não, você não é só de Angola, você ainda é do Lubango, Solano do Raio, você é lá do Quinto dos Infernos, do João de Almeida. Que sonho é esse, rapaz? Você precisa cair na realidade. Mas nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por fé. Yeah, amém. Nós andamos especialmente por fé. E você pode dizer assim, não, mas agora estamos a ter uma contradição em termos, porque a fé e a razão não caminham juntas. Aonde? Não no universo onde a fé me move a racionalizar projetos incríveis. Exato. Então, primeiramente, o que acontece? Eu tenho fé. O Senhor me dá sonhos, o Senhor me dá projetos grandiosos, mas eu não paro por aí. É necessário que, na sequência, depois de eu ter recebido esses sonhos grandiosos, eu passe para uma segunda etapa, que é o projeto. É necessário termos projeto. Você que nos acompanha, que pretende empreender em qualquer área, você não deve ser somente sonhador. Você deve sair do mundo das ideias e ir para a prática. E a primeira ação de todo empreendedor é um projeto. Você precisa ter um projeto, porque é no projeto onde você vai avaliar a viabilidade das tuas ideias, dos teus sonhos. É no projeto onde você verdadeiramente vai avaliar se Deus, o Senhor, é que te deu esse sonho ou então é coisa da tua cabeça. Porque se for o Senhor, primeiro, Ele vai te capacitar. Sim. Ele vai capacitar você a dar conta, né, da demanda que Ele mesmo trouxe para você. Segundo, Ele vai começar a abrir portas. Então, quais são os segredos, os princípios? Primeiramente, o temor ao Senhor. Segundo, você precisa ter sabedoria. E sabedoria não é uma coisa que muita gente pensa em sabedoria como uma mágica, que repentinamente começa a fluir
como que por osmose, né, no teu intelecto, no teu cérebro, você começa a ter sabedoria. No entanto, a sabedoria pressupõe experiência. A sabedoria pressupõe conhecimento. E Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, ele fala isso. Ele fala que é necessário ter conhecimento. E quando falam de Salomão em Crônicas, é interessante que eu só dei conta disso agora que eu estava me preparar para esse painel, Uhum. né, que Salomão, ele era biólogo, ele era zoólogo, né, diz lá em Crônicas que ele estudou todos os animais, ele estudou todas as plantas, ou seja, de repente você vê um Salomão sábio e você não entende por que ele é tão sábio. Ele era um cara muito acadêmico, ele era um cara muito estudado, ele era um cara que estudava negócios e negócios internacionais. Diz a palavra que na época dele, o ouro e a prata se tornaram como pedra em Israel. Ou seja, era tão abundante que admirava. Aí você pensa assim, não, chovia ouro do céu. Não, ele era estrategista. Ele tinha planejamento estratégico. Ele abriu a nação de Israel para os negócios com o mundo. Primeira coisa, primeira grande sacada que ele fez, ele casou-se com a filha do maior imperador da época, que era o faraó do Egito. Ele se casou, é como se hoje, né, um angolano se casasse com a filha do atual presidente dos Estados Unidos. Joe Cara, é um Biden. grande salto, isso, John Biden, é um grande salto para você abrir Angola para o mundo. É a primeira sacada do cara. Ou seja, Salomão não era somente o indivíduo que foi abençoado por Deus, o Senhor. Isso eu bato muito na mentoria que a gente dá. Porque abençoados, agraciados no Senhor, todos nós somos. Porque a graça é para todos nós. No entanto, alguns compreendem a graça de forma muito mais profunda. Alguns sabem que graça não é sinônimo de zona de conforto. Alguns sabem que graça não é sinônimo de relaxamento. Eles creem, eles entendem que graça é sinal de compromisso com o avanço do reino em todas as dimensões. Né? Então, é muito interessante que nós pensemos nisso. Né? Que não basta termos os sonhos de Deus. Não, é necessário partirmos para a prática, é necessário irmos para a ação. E a vida de Salomão é a vida de um cara extremamente proativo. Né? Ele é muito proativo, ele está lá construindo o templo, está construindo diversas mansões, diversos palácios, e isso movimenta a economia. Então, precisamos pensar em Salomão justamente como esse cara. Um cara humilde e um cara proativo. Vamos lá, meu irmão, deixa Glória. eu cessar um pouquinho aqui. Pastor, ainda nesta senda, eu gostaria de poder acrescer alguns pontos que também têm muito a ver com o crescimento de Salomão, que também tem muito a ver com a prosperidade de Salomão. O primeiro ponto é a limitação. Salomão conhecia as suas limitações. Salomão conhecia o seu potencial. E o que me chama a atenção nos nossos dias de hoje é que muitos de nós acabamos por ser otimistas, mas poucos de nós acabamos por ter autoconhecimento. Nós passamos a ter uma percepção maior das nossas limitações quando nós nos autoconhecemos. Quando nós nos autoconhecemos, nós conseguimos enxergar que eu não preciso de ter muito para começar a visão que Deus me deu. Eu não preciso de fazer muito para poder obter aquilo que Deus me deu. Porque eu costumo sempre dizer às pessoas, o Deus que nos concede a visão é o mesmo Deus que vai nos conceder a provisão. O que nós precisamos sempre levar em consideração em tudo aquilo que a gente for fazer é colocar a fé e nós colocarmos a nossa ação. Porque a nossa preparação tem de gerar sempre ação em nós. Porque se nós anseiarmos simplesmente coisas grandes, desejarmos, por exemplo, como Salomão fez, não é? Construir o templo do Senhor,
conforme ele construiu, e não ir à luta, e não cair e levantar, e não persistir e insistir, de modo algum nós conseguiremos marcar a nossa geração. O segundo ponto importante está centralizado no livro de Provérbios 19:20. Se o pastor me permitir, eu vou aqui ler. Por favor, A Bíblia por diz o favor. seguinte: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Nós precisamos Certo. perceber que sozinhos nós vamos sempre chegar a algum lugar, mas nós nunca vamos chegar tão distante como a gente pensa se nós não tivermos pessoas que nos possam auxiliar na nossa caminhada. Com Josué, por certeza. exemplo, para existir, teve que existir um Moisés. Eliseu, para poder existir, teve de existir um Elias. Então, para cada caminhada tem de haver sempre um ajudador. E é importante que nós, enquanto empreendedores, enquanto futuros empreendedores, tenhamos consciência de que precisamos ter um mentor, precisamos ter alguém que nos possa dar a melhor instrução, precisamos ter alguém que nos possa dar a melhor receita para o crescimento. Alguém um certo dia disse que alguém um certo dia disse que nós normalmente nos identificamos com uma pessoa por duas situações, ou pela história que essa pessoa carrega, nesse caso pelo testemunho que essa pessoa carrega, ou pelo desejo que ele tem de servir. Então, nós vamos passar a ter mentores, vamos passar a ganhar o hábito de termos mentores, nos baseando nesses princípios, nos identificando com a história, por exemplo, do pastor Manuel, que fez referência aqui do sul de Angola, nos baseando com o testemunho do pastor Manuel e posteriormente do desejo árduo que o pastor Manuel tem de servir as outras pessoas, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é daqueles que servem. Jesus veio para Sim. servir, o mestre veio para nos servir. Então, se o mestre veio para nos servir, nós que somos servidos precisamos também aprender a servir. Então, é Sim. importante que todas as pessoas que nos estejam a ouvir nesse momento levemos em consideração o autoconhecimento, que nos vai permitir conhecer as nossas limitações, as nossas habilidades, as nossas competências. O segundo ponto, mentores. Precisamos pedir a Deus direção para que nos dê mentores que nos possam Com direcionar, certeza. para que possam acelerar o nosso crescimento, porque eu Sim. acredito que quando nós temos um mentor, pastor, nós acabamos por alcançar aquilo que nós poderíamos alcançar em 2 anos, nós podemos alcançar em 1 ano, por exemplo, em 6 meses, por Sim. exemplo. Outro ponto importante é que Salomão aprendeu com as tragédias que ele viveu. Pastor, eu vou confessar que esses 2 últimos pontos que eu vou mencionar agora são os que mais me chamam a atenção, porque o período que a gente mais cresce, pastor, é o período de deserto. Não que nós, na nossa bonança, nós não aprendemos as melhores lições. Nós aprendemos boas lições. Mas o período que a gente mais cresce, o período que a gente mais amadurece, é o período da dor. E Salomão não estava isento disso. Salomão aprendeu no período da dor. Salomão cresceu no período da dor. Salomão amadureceu no período da dor. Eu ouço vários relatos, pastor, de pessoas que abriram, por exemplo, o seu primeiro negócio e fracassaram depois de 6 meses, e fracassaram depois de 1 ano e desistiram totalmente. Mandela dizia: Sim. na vida, ou nós ganhamos ou aprendemos. Se você fracassou, se o teu negócio faliu, você não fracassou, você simplesmente aprendeu. Você precisa parar, você precisa analisar onde você falhou, qual é a estratégia que você aplicou mal, qual é a estratégia que você deixou de aplicar, para que você então Sim. possa, nas próximas tentativas, poder então entrar com muito mais maturidade. Porque Deus, antes de nos entregar uma terra, Ele precisa nos preparar. Então, Deus nos chamou
para nos preparar, para depois nos fazer operar. Nós não podemos operar Sim. em uma área que nós não estudamos, que nós não nos capacitamos para poder estar. Não podemos desejar estar em um lugar que nós não estamos preparados para ocupar. Eu sou engenheiro, eu não posso em nenhum momento ir desejar, por exemplo, ir dar pica a um paciente, porque eu não estudei enfermagem, eu não estudei medicina. Então, é importante Sim. que de todos os males que a vida nos pode proporcionar nessa nossa jornada com Cristo, nessa nossa jornada enquanto seres viventes, nós precisamos ter essa consciência, precisamos ter a consciência de poder aprender com os nossos erros, de poder aprender com as nossas estratégias. Essa situação que cada um de nós temos estado a passar, esse período de pandemia, muita gente perdeu muita coisa, mas em compensação muita gente ganhou. Então, aquilo que você ganhou, valoriza para que você não perca. E aquilo que você já perdeu, procura reeducar-se, procura adotar uma outra conduta. Estamos aqui. E o último ponto, pastor, já para passar a palavra ao pastor Manuel. Fique tranquilo, meu irmão. Exato, já para passar a palavra, o último ponto é Salomão fazia e seguia planos. É importante que cada um de nós levemos em consideração que nós precisamos ter planos diários, precisamos ter planos semanais, precisamos ter planos mensais, precisamos ter planos anuais. Por que é que eu digo isso? Porque quando nós temos uma planificação, quando nós temos um esquema, nós automaticamente sabemos como nos vamos guiar. É como a palavra de Deus. Nós quando queremos ir para um lugar, pastor, que nós não conhecemos, ou até mesmo conhecemos aquele lugar, mas queremos trilhar o caminho mais rápido, nós recorremos ao GPS. O GPS é que nos vai guiar, né? É que nos vai orientar. Então, eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela deve trabalhar, né? E me perdoem por esse exemplo, ela deve trabalhar como um GPS. Ela tem de nos guiar a fazer a vontade de Deus, ela tem de nos guiar a estar no centro da vontade de Deus e, acima de tudo, ela tem de nos guiar a viver a vontade de Deus. Salomão teve a oportunidade, tal como o pastor disse, e bem, Salomão teve a oportunidade de pedir carro, de pedir casa, de pedir mansões, de pedir empresas e tudo mais. Mas Salomão percebeu que o conhecimento, nós aqui vamos perceber a supremacia do conhecimento propriamente dito, né, com relação às posses que hoje em dia nós, os jovens, temos estado a lutar, temos estado a correr. Salomão percebeu que com a sabedoria, ele poderia obter, ele poderia atrair aquilo que nós hoje em dia temos estado a trabalhar. Então, mais do que velar pelas coisas somente físicas, pelas coisas materiais, nós precisamos velar pelas coisas espirituais. Primeiro, seja rico espiritualmente, porque a consequência do teu material vai ser resultado do estado do teu espiritual. Então, quanto mais forte espiritualmente nós estivermos, mais nós vamos atrair as coisas materiais para nós. Então, é importante que nós tenhamos a estrutura para poder viver as melhores coisas de Deus. Salomão pediu sabedoria porque ele percebeu que com sabedoria ele poderia administrar melhor a responsabilidade que Deus lhe incutiu. Salomão pediu sabedoria porque ele percebeu que com a sabedoria ele poderia orientar melhor os seus liderados. Então é importante que, mais do que ser líder, mais do que dirigir pessoas, nós precisamos ter competências para poder dirigir pessoas, para poder instruir pessoas. E só assim nós com certeza vamos alcançar os nossos resultados enquanto seres individuais e seres coletivos. Pastor, a minha próxima pergunta, não sei se o pastor quer acrescentar mais alguma coisa ou quer que não, no que você colocou, né, eu queria corroborar dizendo que Thomas Edison, quando estava criando a lâmpada, né, que é uma coisa básica que nós usamos hoje, ele tentou, né, 9.999 vezes. E quando ele foi para uma entrevista numa das rádios e perguntaram para ele: o que você está fazendo agora depois de ter errado 9.999 vezes? Ele disse assim: estou descobrindo agora mais uma forma de não fabricar a lâmpada elétrica. Ou seja,
Os 9.999 fracassos dele, não, ou fracassos, não vou nem dizer fracasso, porque o fracasso vem quando você desiste. True. Né? Essa construção que ele fez, ele considera que foi um processo de construção de conhecimento da própria lâmpada, porque depois dele ter descartado 9.999 possibilidades, ele acreditava que a próxima poderia ser a acertada. Por quê? Porque se ele já tinha errado essa quantidade de vezes toda, então provavelmente agora ele acertaria. Justamente para dizer que o nosso background, a nossa experiência não deve ser considerada como necessariamente negativa só porque não alcançamos os objetivos que pretendíamos na primeira, na segunda, na terceira e na quarta vez. Até porque, se nós formos pensar, na vida tudo é um processo. Yeah. Tudo é processo. E Jesus trabalhava muito com parábolas que nos levam a compreender esses processos da vida. Ele trabalhava com plantação e colheita, né, no sentido de nos levar a compreender que existe um processo de preparação do campo, existe um processo de preparação do próprio agricultor que precisa ter capacidade de agricultura, né? E nisso eu quero frisar uma questão que nós vemos na mentoria, que eu metodei, que é a questão de toda empreitada ter 5 demandas básicas. Toda empreitada tem uma demanda espiritual, tem uma demanda emocional, tem uma demanda física, tem uma demanda cognitiva e tem uma demanda social. Nós, em nossa sociedade, estamos mais acostumados a nos capacitar cognitivamente. Então, se eu quero começar um negócio, então eu estudo tudo sobre negócios. Né, vou estudar mercado, isso os caras que querem ser verdadeiramente empresários, né? Não que querem ser candongueiros ou sobisneiros. Aqueles que querem ser empresários, então eles decidem estudar negócio. Né? É verdade, porque tem muita gente que quer ser candongueiro, quer vender $1 aqui, quer vender outra coisa aqui. Isso não é fazer negócio. Negócio é um processo sistemático e metódico. Não é magia, não é você adivinhar as coisas. Não, você estuda o mercado, estuda o produto, estuda processos. Isso é fazer negócios. Né? Então, quando você decide fazer um negócio, a maior parte de nós se capacita cognitivamente, intelectualmente. Ele vai lá, estuda negócio. Só que o negócio ele tem uma demanda social. Você precisa ter a capacidade de lidar com relacionamentos interpessoais. Porque a inteligência que produz dinheiro não é a inteligência individual. É a inteligência cooperativa, é a inteligência colaborativa. Qualquer empresa, a mais pequena hoje, você vai precisar de um cara do marketing, que é uma coisa que provavelmente você não faça bem. Você vai precisar de um cara para as vendas, você vai precisar de alguém para lidar com a parte estratégica, né? Em administração, nós pensamos a empresa em 3 níveis, né? Que é o estratégico, o tático e o operacional. Então, qualquer empresa de proporções menorzinhas, você vai precisar desses 3 indivíduos, dessas 3 funções funcionando. Né? E isso precisa de cooperação e colaboração. Aí é onde entra a questão das inteligências que nós abordamos, né? Que você precisa ter inteligência social, no sentido de estabelecer bons relacionamentos e alinhá-los para alcançar as metas, os objetivos e os resultados que vocês pretendem. Só que também existe uma demanda emocional. Toda empresa é estressante. Então, você que vai entrar no negócio, você precisa ter consciência disso. Existe uma demanda emocional. Agora, o maior problema é quando nós temos em vista somente o lucro. Quando nós temos em vista somente o lucro, então nós olhamos só para o resultado. Não queremos saber das pequenas ações, não queremos saber do processo e somente queremos saber do resultado. Isso é uma coisa que nós não vemos na vida de Salomão começando, né, conforme você bem colocou. É uma pessoa humilde, né, que ele conhece suas limitações, mas ele tem uma questão interessante também, que eu anotei nos meus estudos, que era a identidade dele. Ele sabia quem ele era, por isso sabia o que ele poderia fazer, o que ele não poderia fazer. Ele sabia qual conhecimento ele já tinha e quais outros conhecimentos ele precisaria adquirir. Então, o Salomão, bem diferente dos indivíduos que querem enriquecer, hoje, aqueles cristãos que querem ficar rico, que é muito engraçado, né? Quando você vê um cristão que quer ficar rico, o que ele faz? Ele ora e dá o dízimo. Nada contra. É um primeiro passo. Beleza. Mas existem mais 100.
Beleza, cara, você fez o básico do básico do básico, mas só que tem mais 100 passos, e aí, você não vai dar? Não, ele pensa que os anjos e os santos vão dar esses passos por ele. Você mencionou a construção do templo. Salomão não teria a capacidade de construir o templo se ele não importasse a madeira. Precisou fazer, ele precisa estabelecer relacionamento. Irão Salomão. Ou, Se deixei de Salomão ouvir, não pastor. conseguisse madeira, não entendi. Pastor,